Comentando a pergunta da Carolina. Carolina me perguntou: Deleuze fala das dobras, Foucault fala das práticas de si, do cuidado de si. Se não existe livre-arbítrio, como evitar culpa e ressentimento se não dou conta desse cuidado e sigo fazendo o pior? Entre aspas, né? Uma referência a Spinoza. Esse seguir fazendo o pior seria uma questão moral ou eu não ando querendo direito? Ou meio quereres? Vou resumir da seguinte maneira, né? Quer dizer, se a gente está o tempo inteiro se afetando e se a gente pensa a partir dos nossos afetos e a partir dos nossos desejos, sejam eles ativos ou passivos, o que demanda já um outro desenvolvimento, né? Dá panos para manga isso. Mas se é assim que se dá, que acontece, né? O que pode ser dito, se a gente não tem um livre-arbítrio, essa crítica ao livre-arbítrio que tanto Spinoza quanto Nietzsche fazem de uma maneira bem clara, nítida, lúcida e convincente, então, quando eu desejo algo que me faz mal, se eu não tenho um livre-arbítrio para corrigir isso, né? O que seria? Eu estou desejando errado? Ou é uma questão moral? Está errado desejar algo que me faz mal? Eu diria assim, a gente pensa a partir dos nossos afetos. É por isso mesmo que a ideia de um livre-arbítrio, ou seja, de um arbítrio, ser juiz, né? O certo e errado, é uma ilusão que esse arbítrio seja livre, primeiro porque eu arbitro, eu julgo certo e errado já a partir de como eu me afeto. E segundo e principal, significa o quê? Que se eu partir de um certo e errado moral externo, estabelecido, sem conexão com a compreensão do que se passa comigo, ou com meu filho, com outra pessoa, com marido, esposa, amigos, enfim, ou minha opinião vendo o mundo, ou as coisas, ou as pessoas, simplesmente esse suposto arbítrio livre, esse suposto livre-arbítrio, ele vai simplesmente reforçar um conflito psíquico. Ele vai reforçar essa dissociação entre a minha compreensão, o que eu acho que é certo ou o que eu acho que é verdadeiro, o que eu acho que deve ser imposto e a realidade. Um exemplo disso é pensar a própria ideia de terapia, ou de terapêutica, ou de clínica terapêutica. Se um terapeuta diz para o seu paciente, né? Vamos pensar, uma psicóloga fala para a criança, ou fala para o adolescente, ou fala, enfim, para o adulto, fala assim: você não tem que fazer isso, você não deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Qual é a diferença do pai e da mãe que querem o melhor para o filho, mas não conseguem fazer com que o filho se afete de outra maneira, justamente? O que modifica um afeto, diz Spinoza, é somente um outro afeto. Então, quando a gente está desejando algo que nos faz mal, a primeira ideia, a primeira certeza é de que existe para o meu psiquismo, ou para o psiquismo de quem está agindo dessa forma, algum benefício naquilo que faz mal à própria pessoa. Então, esse é o princípio de compreensão, o princípio em Spinoza de razão e o princípio terapêutico, né, de cura. Se eu quero algo que me faz mal, é porque ainda existe naquilo, direto ou indiretamente, algum benefício, que a psicanálise chamaria um benefício secundário, só que o benefício secundário às vezes é afetivamente, intensamente, mais forte, mais intenso, né, mais preponderante, do que o que a minha mente, de uma forma dissociada, por uma ideia inadequada, ou não, que a minha mente constata que é de fato melhor para mim. Então, se eu consigo entender isso, eu entendo que é preciso primeiro que eu compreenda o livre-arbítrio é oposto à ideia de compreensão. É preciso que eu compreenda justamente por que eu estou agindo de uma maneira que é contrária a mim mesmo. Essa é a primeira compreensão. E não depende do livre-arbítrio. Então, o que confunde é que, assim, depende da minha compreensão, sou eu que estou compreendendo. Depende do meu desejo, sim, do meu desejo não só de mudar o afeto que está me prejudicando, como de compreender por que eu não consigo mudar o afeto que está me prejudicando. Que outros afetos, que outras causas emaranhadas
o que está significando inconscientemente para mim aquilo ao qual ou a que eu me apego e que está me fazendo mal. Aquilo está respondendo a qual necessidade da infância, por exemplo, ou me protegendo, ainda que imaginariamente, de qual trauma, de qual vivência ruim. Então, é essa compreensão, que é complexa, que vai ser preciso ter para modificar-se o afeto, para que eu entenda por que eu estou desejando algo que, dentro de uma ambivalência, eu também não desejo ou que me faz mal. O que a filosofia tradicional propõe, existe um livre-arbítrio, você tem que ter força de vontade, tem que se impor. Isso nunca vai dar certo. E o resultado disso é simplesmente a própria pessoa se achar incapaz, se sentir culpada, achar que o problema é dela, que está todo mundo conseguindo menos ela, e aí começam todos os problemas, enfim, da neurose, enfim, todos os problemas psíquicos que só fazem abaixar a autoestima e fazer com que a pessoa se sinta cada vez mais dissociada, mais distante da compreensão e da aceitação dela mesma e da maneira como ela se afeta.